Bom, a primeira coisa é o desenho de um átomo. Então, a gente vai começar pelo átomo. A primeira coisa, eu preciso que você saiba o que é um átomo. Eu acho que você sabe, porque muitas das pessoas que estão estudando sobre química para o Enem, ou até mesmo só química para o ensino médio, já sabe o que é um átomo, mas eu preciso aprofundar nesse conceito. Pense nessa folha aqui. Tá vendo? Agora pense na espessura dela, né? Na profundidade. É só isso aqui que ela tem. Ó, ela é fininha. Pensa assim. Para compor essa profundidade aqui, o número de átomos que tem são inimagináveis. Inimagináveis. É mais do que trilhões. Tá certo? E o que são trilhões? Ó, vamos lá. 1000 é isso aqui. Tudo bem. Eu consigo imaginar 1000 coisas. 1 milhão é isso. Opa. É isso aqui. Mas aqui são 10 milhões. Isso aqui é 1 milhão. Oxe, não. Tava certo. Aqui é 100 mil. Aqui é 1 milhão. Pronto. Confundi na hora de pôr os pontos. 1 bilhão é isso aqui. E 1 trilhão é mais 3 zeros. Então, são compostos de vários trilhões. Aonde, Luana? Na espessura desta folha de papel. Você consegue ver um átomo? Ah, eu quero usar um super microscópio. Se você utilizar um microscópio óptico, que é aquele que vai aumentando a lente, parar, como se fosse um super óculos, você não consegue. Não tem aumento de lente que te faça ver um átomo. O que vai ter vai ser aqueles microscópios eletrônicos que ocupam o tamanho do meu quarto, até maior, ocupam o tamanho de uma sala, tá certo? E aí, esses sim vão ser capazes de, a partir das frequências, eles vão identificar e vão como se fosse mostrar o átomo ali. Você não vai estar vendo propriamente dito, você vai estar reproduzindo o que a frequência daquele átomo liberou, o que aquele átomo te deu de informação. Mas sem ser uma informação visual, tá? Então, puxa, então ele é tão pequeno que a gente não tem como ver ele a níveis, assim, a níveis loucos. Até agora nossa tecnologia não chegou a ver ele com microscópio óptico. E nem sei se vai conseguir, acho que não. Mas, você quer ter uma dimensão ainda maior? Se você pegar um grãozinho de areia, você pensa que tem quantos átomos lá dentro? E se eu dissesse que em um grão de areia tem menos átomos do que tem de grãos de areia no mundo? Dentro de um grãozinho de areia, quer dizer, tem mais átomos, não menos. Dentro de um grãozinho dentro desse pontinho aqui, gente, tem mais átomos do que teria em uma contagem de todos os grãos de areia que tem na Terra. Poxa, e são muitos, não são? Então é muito átomo, é muito pequeno, tudo. E aí vem mais uma definição. Tudo que tem átomo, tudo que tem átomo tem matéria. E apenas o que tem átomo tem matéria. Então, vamos lá, você já tem uma dimensão que o átomo é uma coisa muito pequena. Pensa numa célula. Uma célula, se eu puxo esse pedacinho aqui eu já tenho milhões de células. Milhares, milhões. Se eu só puxo um pedacinho aqui da minha pele, uma
pelezinha assim, bem pequenininha. Só ali já tem milhões de células. Dentro de cada célula, ela é composta por milhões de átomos. Então, gente, é um número muito grande. Claro que vai depender do tamanho da célula, né? A quantidade de átomos que tem nela, mas enfim, né? Então, o que é o átomo? O átomo é a menor partícula, agora sim vem uma definição, e aí você vai acabar se confundindo depois. Por isso que eu vou dar ela sem sombra de dúvida, menor partícula da matéria. Como assim, Ana? Mas você sabe, né, se eu dissesse aqui para vocês que o átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Se eu dissesse isso, tu ia me dizer, sim, verdade, realmente. Aí se eu te dissesse ainda mais que os prótons têm aí um peso, uma massa, os nêutrons também e os elétrons têm massa, por mais que seja insignificante quando a gente está tratando de cálculos, de tão pequenininho que é, mas ele tem massa, então ele tem matéria, ele ocupa volume, ele ocupa espaço no universo. Você vai me dizer, tá bom, Ana, ok, tu me disse, né, tá bom, é matéria, não é matéria, mas o que, se o átomo é a menor partícula da matéria, como é que tem coisas menores do que o átomo, ou seja, partículas subatômicas que compõem o átomo, até mesmo se tu quebrar, vão ter quarks, se tu quebrar essas matérias aqui, né, se tu quebrar próton, nêutron, elétron, você ainda vai encontrar partículas menores, por que elas não são a menor partícula da matéria? Aí é que tá, quando a gente diz de matéria, a gente não tá dizendo de matéria apenas matéria, é que esse conceito, ele é um pouco raso, porque na verdade, quando a gente diz a menor partícula da matéria, o que a gente quer dizer? Menor partícula da matéria que possui uma identidade única. Isso que é o átomo. Você não vai encontrar nada menor, nada que signifique oxigênio, não, nada que signifique hidrogênio menor do que o átomo de hidrogênio. Nada que signifique hidrogênio, nada que mantenha o ponto de ebulição, a densidade, a massa molar, né? O tamanho, o volume, as características, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, nada. O comportamento, a quantidade, como se liga, nada menor do que o oxigênio, menor do que um átomo de oxigênio que mantém as propriedades do oxigênio. Que propriedades? Físico-químicas, certo? Então, o átomo é aquilo que dá identidade. Ele é composto por partículas de matéria menor, mas ele é a menor partícula da matéria no sentido de menor partícula que tem identidade. Um átomo tem identidade. Um H não. Quer dizer, um H tem identidade, né? Um H é um átomo, ele tem identidade. Agora, um elétron não. Todas as partículas têm elétron. Se tu usasse para descrever, o meu material ele é composto por elétrons, tu ia dizer, o meu também. E todo material que tem aqui, né, na Terra vai ser composto por elétrons. Não, mas o meu ele é composto por prótons. Aí tu ia dizer, o meu também. Aí tu ia dizer, não, é porque o meu ele é composto por nêutrons. O meu tem quarks. De novo, meu amigo, isso aqui tem no meu e me diga um que não tem. Agora eu vou para uma definição que vai ser ainda melhor, o que não é matéria. Eu ia falar sobre radioatividade, mas não vai dar tempo, porque essa aula aqui vai se aprofundar tanto em átomo, mas tanto em átomo que você vai perder muitas das lacunas. Ainda vai faltar algumas aulas, tá? Mas eu tô focando em fazer aulas longas, muito densas, para abranger tudo que poderia cair no Enem. O que é uma outra coisa que o átomo... O que não seria matéria, então, né? Já que eu falei que o que é matéria, vamos falar o que não seria matéria? O que não é matéria. Aqui, né? Opa. O que não é
matéria? Desculpa, tá? O que não é matéria, né? Poderia surgir essa pergunta, né? Poxa, mas tá bom. Me falou, mas e o que não seria matéria? E aí que vem um grande ponto, tem duas únicas coisas. O que é matéria? Primeira coisa, é tudo que tem volume. Eu vou desenhar super bonitinho, tá? Pera aí. Tenha paciência, você quer passar em medicina ou não? Foi. Então, é tudo que tem volume. Eu tô desenhando aqui um cubo. Foi. Você concorda comigo que esse brinquedinho aqui que eu desenhei, ele tem uma dimensão, que é essa daqui, que a gente pode chamar de largura. Ele tem uma outra dimensão, que é essa daqui. Eu vou até fazer no mesmo lugar, tá? Uma outra dimensão, que é essa daqui, que a gente chama de altura. Até agora a gente tem o quê? É uma figura 2D, de duas dimensões, né? Que se chama altura. E ele também tem essa última dimensão aqui, que se chama profundidade. Vou só botar pro. Você concorda comigo que... E aí virou uma figura, né, 3D. 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Você concorda comigo que tudo que ocupa espaço, mesmo que, vamos supor, essa caneta aqui, ela ocupa espaço. Você concorda comigo que ela tem comprimento, ela tem uma leve altura e ela tem, sim, a sua profundidade, ó. A altura seria daqui, ó, até aqui. Comprimento seria daqui até aqui. E profundidade seria daqui até aqui. Ou seja, seria o diâmetro dessa parte aqui, ó. Ou seja, daqui até aqui. Tranquilo? Então, o que significa eu dizer que algo é uma figura 3D? Mais do que uma figura 3D. O que era algo ser 3D? É algo ter 3 dimensões. Tudo tem 3 dimensões. Inclusive, esse papel, a gente pensa que ele é um papel que só tem 2 dimensões, mas não, gente. Isso daqui é profundidade. Isso aqui é uma espessura. Isso aqui tem... Olha isso, mano. Isso aqui tem volume. Isso aqui ocupa espaço no universo. Senão isso aqui não seria... Senão isso aqui não estaria assim, tá? Não teria esse escapezinho pra trás. Então, tudo que tem volume ocupa um espaço no universo. Indiscutivelmente. Tem volume, ocupa espaço no universo. Isso já é uma premissa, tá certo? Mas, Luana, ok, se tem volume, ocupa ocupa um lugar no universo, eu não sei, então, o que não teria volume. Não, você sabe, há algumas coisas que entrariam dentro dessa perspectiva de não ter volume, simplesmente não ter volume. Ah, tá bom, entendi. Mas o que seria, por exemplo, algo que não tem volume? Vácuo. Você vai me dizer que o vácuo tem matéria? O vácuo é literalmente a ausência de matéria. A definição dele é não tem matéria aqui dentro. Não tem. Não tem. Nada ocupa espaço aqui. Aqui tá comprimido. Não tem ar. Não tem nenhum átomo, tá? Não tem átomos de ar. Inclusive, ó, isso aqui, ó, pode balançar a mão, pode assoprar. Esse ar aqui, gente, por favor. Pelo amor de Deus, esse ar tem matéria, ele ocupa um espaço no universo. Tanto é que tu pode tentar comprimir, porque ele aceita ser comprimido, né? O ar, né? As coisas, os átomos, quando estão no seu estado mais desorganizado, ou seja, no seu estado mais livre,
que nem ar, assim, né? Bem espaçado, as moléculas num estado bem espaçado. Quando elas estão assim, ou seja, no estado gasoso, o que acontece com, com as moléculas? Elas pegam o máximo possível de espaço que elas podem ter, ou seja, elas se expõem para tudo quanto é canto. Se meu quarto fosse menor e eu mantesse a mesma quantidade de ar aqui dentro, não deixasse nada sair, esse ar ele ia continuar aqui dentro. Ele só ia começar agora por metro quadrado, ou seja, a cada unidadezinha assim de área ia ter mais, ou então por metro cúbico, melhor dizendo, a cada unidadezinha assim a cada um cubozinho assim, teria mais quantidade de moléculas de ar do que teria se minha sala fosse mais aberta. Dá pra captar? Ó, vou desenhar aqui, ó. Imagina que eu não deixei nenhum ar escapar. E essa aqui é a minha casa. Aí depois eu peguei essa mesma casa aqui, ó. Eu peguei essa mesma casa aqui e fiz isso aqui com ela, mas não deixei nenhum ar escapar. Se tem a mesma quantidade de ar, o que ele fez? Ele teve que ficar mais condensado. Eu consigo condensar o ar? Óbvio que sim. Ele é uma coisa que pode estar assim, ele quer ocupar o máximo possível de espaço. Mas se tiver menos espaço, ele não tiver para onde sair, ele fica naquele menos espaço sem ter onde sair. É óbvio que ele vai exercer mais pressão, né? Porque ele tá mais comprimido. Mas não deixa de ter ali ar bem comprimido, porque ele é uma substância que é volátil, muda muito de tamanho, vai depender muito da situação, né? Se adapta muito ao lugar. O que é a próxima coisa, né? Perde aí o seu tamanho, digamos, não é o seu tamanho, é o espaço que ele ocupa, também não, porque é no espaço que ele tá, porque o espaço que ele ocupa vai ser sempre o mesmo, né? A diferença vai ser o quão espaçado ele vai estar. Então, o vácuo é a total ausência de matéria. Opa, desculpa, tá, gente? É a total ausência de matéria. Mas o que mais também não tem matéria e que é muito importante tu saber que não tem matéria? Todas. Energia. Todas as energias não têm matéria. Indiscutivelmente, não adianta. Não pense que energia tem matéria, porque senão vai acabar se complicando. A energia não tem matéria, não carrega matéria nenhuma. A energia é apenas uma vibração. Luana, a vibração tem ou não tem matéria? Não, a vibração pode se propagar por matéria. Mas a matéria propriamente dita, com ou sem ela, a energia pode se propagar. Vai depender de que tipo de energia, que tipo de frequência, que tipo de perturbação. A energia não é só perturbação, tá, gente? Aqui eu comecei a falar de ondas, né? Um conteúdo de ondulatória. Depois vocês vão entender porque eu falei que a energia é uma perturbação, tá certo? Então vamos voltar. O que é um átomo? Então, o átomo é aquilo que preserva as propriedades da matéria, sendo a menor partícula da matéria, preservando unidades de matérias únicas, certo? Propriedades, não unidades. Propriedades de matérias únicas. Então, tá bom. Então, eu vi o que é energia, muito bem. Eu vi o que é vácuo, eu vi o que seria e o que não seria matéria, porque é muito importante você saber que eu não tô falando do comportamento dessas duas coisas aqui. Essas duas coisas são alheias ao átomo. Por quê? Porque elas não têm átomo. Agora, Luana, você não me disse que o elétron, ele tem carga? Sim, gente. Opa. O elétron tem carga. Meu Deus. O elétron tem carga. Ele tem uma carga negativa. Por enquanto você vai tomar isso como verdade. Mas, Luana, energia e matéria eram coisas diferentes, tá certo? Mas isso aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, isso aqui não é matéria. Quer dizer, isso aqui é matéria, isso aqui não é energia. Isso aqui tem carga, tá? A energia, ela sempre vai estar procurando... Sabe o que a energia sempre procura? Sabe o que a energia sempre procura? Sempre. Ela sempre vai estar procurando, ou não também, ela sempre vai estar divagando, tá? Divagando infinitamente, até que algo na rota dela, porque ela não faz curva, ou seja, algo na rota dela, ou seja, ela só faz uma linha reta, e se ela bater no espelho,
aí sim ela altera a linha dela. Ela não vai fazer uma curva, não. Ela vai bater no espelho e vai ter uma outra linha de propagação. Mas isso aí é outra coisa para outra matéria. Ela só vai... Pensa que isso aqui, ó. Isso aqui é uma energia, tá? Isso aqui realmente é, tá? A energia que o Sol manda, a radiação do Sol. É isso daqui. E realmente é. Aí você vai lá, você viu... Poxa, quando que essa energia vai parar de andar? Porque no vácuo não tem nada, não tem matéria, não tem nada que vai barrar ela. E não que a matéria barrasse. Ela só vai parar quando ela se dissipar, ou seja, tocar em alguma coisa com matéria. Aí ela vai dar energia para essa matéria e essa matéria vai se comportar de uma maneira diferente. Tranquilo? Eu vou dar uma aula só sobre isso. Inclusive, pensa assim, ó, você tá aqui tem o Sol, tá certo? Aqui tem o Sol, ó, mais um bom conteúdo pro Enem, tá? Aqui tem o Sol e aqui tem você. Aqui foi. E aqui tem você. Se for um dia que tem muitos raios ultravioletas, você pode ver no seu celular qual é a concentração de UV. UV é raios ultravioleta, tá? Ultravioleta, UV. Aí o Sol tá aqui liberando a radiação dele pra ti. E aí, me permita dar um zoom como é que tá a tua pele nesse momento. Nesse momento, se você der um zoom aqui, isso aqui é a sua pele. Nesse momento, se você der um zoom e analisar sua pele bem de perto, ela tá recebendo o quê? O que são essas ondas aqui do Sol? São energia, tá, gente? É energia chegando até ti. Ela foi dissipada no meio do caminho? Claro que foi, porque tem a camada de ozônio, que é matéria. O que é ozônio? Ozônio, gente, é O3. Então, ela já foi dissipada ali no O3, que é a camada de ozônio. Então, opa, aquela energia já não tá chegando com a mesma potência que ela chegaria. Ela já teve uma dissipação, ela já teve uma perda ali no meio do caminho para a matéria. Aí ela continua entrando, e aí tem uma camada de ar, tem isso, aquilo. Ela incide na tua pele. Aí tu tá sem proteção UV, né? Tu tá sem um protetor solar, tá sem uma camisa UV, tá sem nada, tá sem proteção mesmo, tá? O que vai acontecer? Aqui, ó, as tuas células, vamos supor que a célula tenha esse tamanho aqui todo aqui na tua pele, lembra? Eu tô dando umas ampliadas. Aí aqui tem outra célula. É que as células da pele, elas não se comportam assim, tá, gente? Elas são pra mais quadradinho do que bolinha. A gente normalmente tá convencionado a ver... Enfim, né? Eu vou desenhar aqui umas bolinhas, tá? Todas elas bem juntinhas formando o tecido da pele, por mais que não seja exatamente assim. Então, pensou nisso aqui? Então, vamos dar agora um zoom em uma das bolinhas. Essa bolinha aqui, ó. Essa daqui. O que ela recebeu? Ela recebeu o raio. Dissipado no meio do caminho, mas ela recebeu... O que é o raio? É energia. Então, ela recebeu o quê? Energia. Então, irmão, o que essa energia fez com ela? Agitou ela, ó. Vou pegar uma ponta menor, tá? Aqui, ó. Agitou ela, ó. Ela ficou toda agitadinha. É só ela? Não. Ó, gente. Todo o teu negócio ficou agitadinho, tá? Mas ela ficou agitadinha. Nessa que ela se agita lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, pensa que isso aqui é o núcleo dela, tá? O núcleo dela não é assim. Pensa, chegou mas não chegou só no núcleo dela, chegou nela inteira. Aí começou a fazer função adoidada, começou a crescer. Ficou toda agitada. Aí qual foi o mecanismo dela? Xium, vamos cortar. Olha, a gente recebeu energia para se dividir. Então, e o que acontece? Ela começa a se dividir enlouquecidamente. Se der algum problema em uma dessas divisões muito rápidas e muito grandes e sem necessidade, o que acontece? Tumor. Criação de um tumor. E o que é um tumor, galera? Um tumor pode evoluir a câncer, pode não. Câncer de pele vindo do quê? Da radiação do Sol. Tá?
A célula começou a se quebrar enlouquecidamente porque recebeu muita energia, precisa dissipar. Eu vou explicar isso daqui na aula de biologia muito mais detalhadamente, tá, gente? Por favor, não se assustem se você não entendeu plenamente agora, tá? Mas enfim, então vamos lá. O que acontece? A gente tá aqui falando de átomo, de energia, paraná. Eu vou agora, tá? Terminar essa aula, porque eu não posso me estender muito. Vou terminar essa aula e a gente vai ter mais uma aula de átomo, mais algumas aulas de átomo, tá? Eu vou terminar essa aula com o seguinte levantamento. O elétron. O que ele tem? Além de matéria, obviamente. Ele tem, a representação dele vai ser sempre isso aqui, ou então isso daqui, ou então isso daqui e isso daqui, ou então apenas escrito como elétron. Não sei, vai depender muito da questão. Enfim, tá? Então, o elétron, ele sempre vai ter uma carga. Tem carga negativa. O nêutron tem carga... A gente vai entrar em nêutron, tá? Mas, por enquanto, só aceite isso como verdade. Tem carga neutra. E agora os prótons. Tem carga positiva. Tá certo? Então, foi esse o vídeo. Vídeo que vem a gente vai agora sim, que eu pavimentei um pouco sobre o conceito de vocês, o que é um átomo, desconstruir algumas coisas que às vezes ficam na nossa cabeça. Aí sim eu vou explicar o átomo propriamente dito, eu vou entrar dentro dele para analisarmos, tá? E a gente vai analisar como se fosse numa escadinha, tá? Segundo as evoluções que tiveram dos modelos atômicos. Por quê? Porque aí eu acho que vai ficar mais fixo. Ah, tá, um falou isso, e depois o outro veio e desmentiu, porque vai ficar, eu juro, confia em mim, essa didática que vai fazer com que fique bem fixo na cabeça de vocês nunca mais esqueçam, e de quebra ainda saibam os modelos atômicos que surgiram, certo? Foi isso, um grande beijo pra vocês e tchau.